Vim aqui para dar um curso de Illustrator para vocês. Vou mostrar as coisas mais básicas, não vai ser um curso completo, mas vou começar falando um pouco sobre o Illustrator, sobre algumas ferramentas, atalhos, coisas que eu acho interessante de vocês saberem. Depois eu vou passar para como fazer uma prancha e vou mostrar uma prancha que eu fiz em PA4 e mostrar como eu fiz ela e alguns detalhes. Gente, eu não sou nenhuma editora de vídeos, tá? Então em alguns momentos vão ter umas certas falhas, mas nada que impeça o entendimento de vocês, acredito eu. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar nos comentários e a gente se resolve. O que vamos fazer quando abrir o Illustrator é apertar Ctrl N. Aí ele vai abrir essa página e você pode escolher qual o tamanho da folha que você quer, aqui alguns detalhes, se é horizontal, se é vertical, o número de folhas e etc. Aqui embaixo tem essa opção de CMYK ou de RGB. Se vocês quiserem saber mais, dá para pesquisar e tem uns vídeos no YouTube que falam, mas o RGB, resumindo, ele é para usar em plataformas de computador, celular e coisas assim, se você não for imprimir, e o CMYK vai ser se você for fazer uma impressão. No caso, eu vou deixar como CMYK porque eu estou fingindo que seria uma coisa impressa, porque eu vou mostrar para vocês depois, é uma prancha que eu fiz em PA4, um A1 que a gente teve que imprimir, então a gente manteve em CMYK. Vou apertar OK, e aqui tem a folha. O que acontece? O meu Illustrator, ele tá em cinza, e vocês conseguem mudar essas configurações aqui. Preferência, geral, aí tem todas as configurações do Illustrator, e aqui nessa parte de User Interface, você consegue selecionar qual cor que você quer no fundo do seu Illustrator. Eu prefiro deixar no branco porque... No branco não, né? Nesse cinzinha, porque se eu estiver fazendo uma prancha preta, ela não some no fundo. Clica OK e é isso. Então tá, agora temos o Illustrator aberto com a nossa folha na horizontal e eu vou mostrar os principais instrumentos que eu acho interessantes. A maioria deles estão aqui, tem essas configurações que você pode fazer a partir de formas que você criou. Eu vou explorar isso um pouco mais daqui a pouco, mas eu quero primeiro focar nesses instrumentos que você consegue chegar neles aqui em Windows e vai clicando, selecionando o que você gostaria. Depois eu vou deixar um arquivo com os atalhos e os nomes dos instrumentos para vocês saberem. Mas vou dizer os que eu mais gosto de usar. O primeiro é a Pen Tool. Eu acho ela muito prática, assim, ela é bem simplesona mesmo. Só uma caneta, ela faz linhas retas, mas ela também consegue fazer linhas curvas se você segurar o cursor do mouse e ir clicando assim. Tá, então aqui eu tenho a linha que eu tracei. Se eu selecionar ela, eu consigo mudar algumas características. E a primeira que eu queria mostrar é a cor. Aqui vocês conseguem ver que é a cor que tá na linha, cor preta. E se você clicar duas vezes, vocês conseguem abrir essa caixinha e mudar qual a cor da linha. Essa caixinha aqui, ela é para linhas. Essa aqui é para cheios. Então, por exemplo, se eu tiver um círculo, que o atalho é L, já deixando claro, e apertando Shift e Ctrl, eu consigo... Eu não sei se é Shift Ctrl ou Shift Alt no computador de vocês, gente. O meu é Mac, é Shift Alt. Mas aí vocês testem aí. Aqui dá pra ver que o meu círculo tá com o branco por dentro e por fora a linha verde. Se vocês colocarem aqui, dá pra ver que realmente tá branco por dentro. E aí, pra mudar a cor de dentro, é só você fazer a mesma coisa, clica duas vezes e seleciona.
Legal, mas se eu quiser um atalho para, por exemplo, eu tenho aqui fora é a cor preta e dentro é a cor verde. Para eu trocar essas cores, eu aperto Shift X. Shift X, ele inverte essas cores, dá para ver aqui. Se eu quiser um atalho para mudar a cor de dentro, mas o preto tá por cima, eu aperto só X. Dá para ver aqui que ele mudou. Sobre a edição de linha, vocês podem clicar e mudar alguma linha. Por exemplo, eu quero mudar só esse ponto aqui dessa linha. Aí vocês vão usar a setinha branca, que o atalho é A. Se você clicar só nessa bolinha aqui e puxar, vocês conseguem ir mudando a posição pelos pontos. Então, por exemplo, aqui está uma linha curva. Quem guia essa linha curva é essa linhazinha aqui, essa linha com essa bolinha preenchida. Aí, se você puxar ela, você consegue mudar a curvatura. E, por exemplo, se eu quiser quebrar essa linha, eu consigo com o atalho C, que é da tesoura, aqui. Eu clico aqui e aí passam a ter duas linhas separadas, essa aqui em azul e essa aqui em verde. Outro atalho que eu uso muito é o K, que ele é um baldinho e ele vai pintar a minha forma. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Eu preciso selecionar a forma, tem que ser uma forma fechada, e apertar o K e clicar. Click to make a live paint. É isso que eu quero. E aí, se eu selecionar uma cor, por exemplo, sai do verde, né? Esse rosa aqui, eu consigo pintar a forma que eu quero. Isso aqui vai ser muito útil, inclusive se você quiser tirar a linha, atalho X e clica nesse vaziozinho aqui. Agora, algumas formas que o Illustrator te dá a opção, te dá um atalho para fazer, forma simples. É o círculo, né, que eu já mostrei, que o atalho é L. Quando você segura o Shift, ele faz um círculo certinho. Se você não segura, ele te dá formas ovais. Para fazer quadrados ou retângulos, você pode usar o atalho M. E no mesmo princípio do círculo, se você segurar o Shift, ele aumenta numa forma quadrangular, se não, retângulos. Se você apertar o Alt, ele vai crescer para todos os lados. Então, por exemplo, você consegue ver aqui que o centro vira onde você clicou. Entendeu? É isso, bem simples. Dessas ferramentas aqui na esquerda, que elas são mais para editar aquilo que você faz com as ferramentas da direita. Então, por exemplo, se eu fizer uma linha com a Pen Tool, uma linha aleatória, eu consigo mudar várias coisas dela com esses instrumentos. O que eu mais uso para as linhas é o Stroke, que eu vou alterar a espessura. Aqui eu consigo alterar o tipo de curvatura que ele faz, se vai ser uma curvatura reta, igual tá aqui, se vai ser curva, vou dar um zoom, ou se vai ser essa chanfradinha. Se a ponta da linha vai ser aqui em U, retinha, ou para fora do final da linha, né? O final da linha seria aqui, mas ele dá essa margem para fora da linha. Linha, vocês conseguem mudar
aqui embaixo qual o aspecto que você quer dar para essa linha. Se você quiser fazer uma setinha, você consegue mudar aqui. Se você quiser fazer uma bolinha, se você quiser ela tracejada, enfim. Aqui eu posso escolher qualquer tipo de setinha, são várias. Você consegue até baixar algumas novas, se você quiser. E é isso. Os comandos de copiar e colar. Alguns eu já até comentei, mas queria só reiterar. O primeiro, né, e o mais comum é o Ctrl+C, Ctrl+V. Normalmente, quando você dá um Ctrl+V, ele vai para outro lugar na prancha e acaba ficando meio distante, então eu gosto mais de usar o atalho Ctrl+C, Ctrl+F, que ele cola em cima de onde ele estava, de onde ele foi copiado, né? Uso para copiar é só segurar, arrastar e apertar no Alt, que ele copia bem legal. Se eu apertar no Shift, ele vai copiar pro lado e vai ficar perpendicular. O que eu uso muito também é copiar, para copiar numa distância que eu já tenho na minha cabeça, eu clico Ctrl K, dou uma distância, por exemplo, 20 milímetros, aperto Enter, seguro no Alt e aperto a setinha do teclado para a direita ou para a esquerda. E aí ele vai afastar para mim 20 milímetros. Parecem que talvez vocês estejam se perguntando o que são. Elas são bem legais, as linhas têm isso também, as linhas da Pentool. E isso aqui serve para você editar essa ponta da forma. Então, se você puxar aqui, ela vai curvando essa forma. Então, você consegue até chegar num círculo a partir dela. Outra coisa é que você consegue rotacionar essa forma quando você chega com a setinha aqui na ponta do retângulo. E aí você consegue rotacionar ela. Se você apertar no Shift, ela vai rotacionar de 45 em 45. Se não, ela rotaciona livremente. Vamos para a prancha, então. Esse aqui é um trabalho que a gente fez em PA4, eu e uns amigos meus. A gente fez ele todo no Illustrator, exportando a volumetria. A volumetria estava feita no SketchUp e aí a gente exportou as linhas do SketchUp para o Illustrator e pintou tudo no Illustrator. Algumas coisas, por exemplo, esse banco e essa cerca aqui foram adicionadas no Photoshop, mas o restante foi feito no Illustrator. Planta da minha prancha, aquela que tá coloridinha. E eu vou mostrar para vocês como é que faz essa parte da coloração, como é que coloca essas árvores, setinha, texto e tudo isso. Mas antes disso, eu queria mostrar os layers e como é importante os usos dos layers. Na primeira parte da aula, vocês não perceberam o quão importante é porque não tinha muita coisa, mas essa planta ela vai ter muita informação, então é muito importante vocês usarem os layers. Aqui é o meu atalho para ele. Eu já deixei tudo separadinho, então ruas, calçadas, espelho d'água, terreno, enfim. Tudo isso já do DWG, na hora que você joga o DWG aqui, ele já aparece com os layers. E a partir disso vai ser muito mais fácil eu pintar, enfim, lidar. Aqui eu escondi os textos, mas vai ficar muito mais fácil de selecionar tudo que vocês precisam, vocês vão notar isso ao longo do desenho. Mas vamos lá. A ferramenta que eu já mostrei para vocês, que eu usei, é o K, o atalho K, que é o baldinho, e ele vai pintar as formas para mim. Mas antes eu tenho que selecionar tudo, igual aquilo que eu tinha falado com vocês. Clico o K e clico no desenho. Primeiro, eu preciso de uma cor.
Então, eu venho aqui, seleciono a cor que eu quiser e clico no K. Obviamente eu não pintei assim o meu desenho, né? Eu fiz uma paleta bonitinha, vocês fazem também da criatividade que vocês quiserem usar. Mas esse é o princípio básico. O que acontece aqui? Ele não está considerando essas linhas dentro do desenho, essas linhas do terreno. Por que ele não está considerando? Porque está aberto esse desenho. Tá vendo que a linha não está chegando na linha final do desenho? Se eu puxar aqui com o atalho, com a setinha branca, atalho A, eu aperto, clico na bolinha e arrasto ela para cima, ele vai fechar a minha forma e a partir disso eu vou conseguir pintar. Eu vou fazer isso e depois eu volto aqui para mostrar para vocês o restante do... Eu pintei aqui com o baldinho todas as formas do jeito que eu queria. E eu até queria mostrar uma coisa para vocês que eu fiz, que aqui, ao invés de eu pintar um por um, eu consigo, usando o bucket, por exemplo, eu quero pegar essa cor e pintar essas outras casinhas que estão aqui, esses outros lotes. Aí eu consigo apertar o Alt, que ele vai me dar um conta-gotas, e aí eu já, ao invés de clicar um por um, eu consigo segurar o mouse e arrastar e ir pintando todos de uma vez. Isso aí é bem prático, principalmente se você tem muita coisa para pintar. A vegetação, eu normalmente só vou no Google e pesquiso uma imagem de uma árvore e depois vetorizo ela. Então, eu venho aqui, pesquisei aqui a árvore vista de cima, copio a imagem e colo na minha prancha. Ctrl V. Tá vendo aqui que ela foi para um layer embaixo de tudo? Se eu vier aqui nos layers, eu vejo que ela foi para o layer de ruas. Tá vendo esse quadradinho aqui? É o que está selecionado nesse layer. Aí eu consigo, arrastando por aqui, colocar ele lá no layer certinho de vegetação. O layer de vegetação está escondido, vou mostrar daqui a pouco. Mas eu vou até aproveitar e colocar um cadeado em todos os outros layers. Vem aqui. Se eu apertar o Alt, ele bloqueia todos os outros, menos o que eu estiver selecionando. Coloco o olhinho aqui para ver os outros layers bonitinhos. E faz para vetorizar essa árvore e colocar ela no desenho. Vou arrastar ela aqui para o lado para não ficar muito poluído. Seleciono ela e clico em Image Trace. Ela vai ficar um pouco estranha, mas eu consigo editar essa forma clicando aqui na esquerda em Image Trace e apertando em mudando as cores. Eu consigo mudar as cores, consigo... Enfim, tem vários módulos, vocês podem dar uma explorada, mas eu gosto muito de usar os silhouettes, que ele dá... já tira o fundo, né? Eu posso apertar aqui, Ignore White ou não. E eu vou ajustando de acordo com o tanto que eu quero que mostre desse desenho. Se eu quero menos detalhado, mais detalhado. E vocês vão testando de acordo com a necessidade. Vou deixar ela assim, não tá linda, mas já deu pra entender. E aí, eu vou expandir ela, clicando aqui, pra ela não ficar com esse retângulo quadrado em volta. Se eu quiser, por exemplo, editar alguma forma que eu não gostei, sei lá, esse aqui tá muito pra fora, eu consigo, usando o atalho A, selecionar e apagar. Coloquei a árvore aqui, diminui ela e pintei ela de verde, o verde que eu queria.
Mas uma coisa que eu queria mostrar é que quando eu coloco ela por cima de todos os layers, que é o meu layer de vegetação, ela fica mais para frente, certo? Então essa minha curva de nível, ela não fica aparecendo. Só que eu não quero que a curva fique totalmente em cima da árvore, eu quero só dar uma transparência nessa árvore. Então eu consigo selecionar ela, vir aqui em transparência e diminuir a opacidade, de forma que eu consiga enxergar essa linha de baixo. Eu vou colocar as outras árvores e mostrar para vocês como é que ficou no final. Como é que faz? Voltando aqui para nossa planta. Travou. Voltou. Eu pesquisei no Google uma imagem de deck. Essa aqui foi a que eu gostei mais. Copiei. Colei aqui. E agora eu vou diminuir ela um pouquinho e criar uma textura com ela. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em swatches e arrasto ela, bem intuitivo assim, pra cá. Aí ela fica como new pattern, aí você pode nomear clicando 2 vezes. Madeira deck. E aí, quando você usar o baldinho, atalho K, clica aqui e ele já aparece a textura bonitinha lá. Você consegue tirar um pouco a opacidade, se você quiser, você consegue editar essa imagem clicando nela 2 vezes. Mas vou deixar vocês explorarem, não vou explicar muito dessa parte. Vou mostrar como é que eu faço os calungas. Eu normalmente pesquiso uma imagem no Pinterest, gosto dos calungas que tem. Normalmente não pego esses de foto de pessoas, porque fica mais difícil de vetorizar. Dá também, mas é mais difícil. Mas eu uso muito esses calungas no Photoshop, então eu sempre salvo eles. Vou usar esse menininho aqui como exemplo. Copio a imagem, Ctrl V. No Illustrator, seleciono a imagem, Image Trace, e venho aqui escolher uma opção. Normalmente, quando eu quero a imagem igual ela tá, igual a ilustração tá, eu uso esse Low Fidelity Photo. Por quê? Como é uma imagem que tá pixelada, se eu uso no High, ela vai ficar com essas falhazinhas. Então, uso o Low Fidelity Photo. Legal. Agora eu vou expandir, só que ele ficou com esse fundo e eu não quero o fundo. Então, eu vou selecionar com atalho A e vou apagando esse fundo cinza e vou apagar essa sombra aqui também. Legal. Aí eu posso só selecionar isso e colar lá na minha imagem. Então, para exportar uma imagem do SketchUp, vocês conseguem, por exemplo, eu tenho uma cena aqui. Vai demorar um pouquinho, porque esse arquivo está bem pesado. Eu tenho essa cena, que é aquela mesma que eu mostrei para vocês. E aí, eu quero exportar ela. Então, eu vou vir aqui. File, Export, 2D Graphic. E vou salvar ela aqui na minha pasta do curso. Eu gosto de exportar em PDF, quer dizer, mas ela tem várias opções, incluindo de DWG, que também é uma boa opção, mas eu prefiro quando for um arquivo de planta, alguma coisa assim. Consigo mudar o tipo de
de fundo que tem. Então, aquele lá tá com textura, né? Aqui eu consigo mudar se vai ser linhas finas, linhas grossas, tudo isso. E aí vai facilitar um pouco a vida na hora que você estiver pintando isso lá no Illustrator. Mas tem que tomar cuidado também para não ter muito retrabalho. Então, se você quiser pintar as coisas aqui no Sketch e depois exportar para o Illustrator com as texturas, também é possível. A qualidade, ao meu ver, não fica tão boa, mas é mais prático. E é a minha volumetria final. Ele vem com o nome do arquivo do Sketch, então por isso que tá assim. Eu consigo abrir com Adobe Illustrator. Antes de fazer a diagramação, mostrar como eu fiz a diagramação, como que faz para fazer esse gradiente aqui atrás. Vou criar uma prancha nova e mostro como eu fiz o gradiente. Atalho M, contorno a prancha, clico aqui em gradiente, ele já até tá com azul, mas eu queria um azul mais clarinho. Consigo mudar a cor desse azul. E eu quero até deixar mais branco do que azul, eu consigo clicando nesse retângulozinho e arrastando, deixar o branco mais em predominância com relação ao azul. Aqui eu consigo mudar a posição que eu quero, esse azul, se eu quero ele de cima para baixo, na diagonal. No caso, eu quero de baixo para cima, igual tá aqui. E eu poderia até deixar, ao invés de branco, deixar opaco não, transparente. No caso, como a folha é branca, não faria diferença, mas se a folha fosse de outra cor, pode dar um efeito legal. Ia mostrar a diagramação da prancha, só que ela estava ficando muito pesada e estava muito difícil de fazer esse vídeo para vocês. Eu, inclusive, recomendo fazer prancha mesmo no InDesign. Eu normalmente faço todos os arquivos no Illustrator e passo para o InDesign. Mas como isso era um curso de Illustrator, eu queria fazer tudo pelo Illustrator mesmo. Mas vou mostrar aqui uma diagramação de um currículo que eu fiz para um amigo meu, bem simplesinha. E eu acho que vai ser o suficiente para vocês entenderem os passos básicos. Para mostrar como organizar, acho que a primeira coisa muito importante é essa parte aqui de alinhamento. Se você clicar nessas quatro barrinhas aqui, ele te mostra mais opções ou esconde as opções. No caso, como já está mostrando, tá como Hide Options. Não sei como tá o de vocês. Mas o que é legal disso é que, por exemplo, se eu tenho essa bolinha, isso aqui está agrupado. Para agrupar, o comando é Ctrl G, igual a maioria dos programas. Para desagrupar, Ctrl Shift G. E aqui que já desagrupou. Esse aqui também está agrupado. Ctrl Shift G, desagrupou. Eu quero alinhar esses três elementos aqui. O que acontece? Tenho todas essas opções. Se eu clicar nessa aqui, ela vai alinhar tudo, só que para o meio. Eu quero alinhar todas elas, mas para esse lado aqui. Então, eu preciso usar como ponto de referência essas bolinhas aqui. Então, eu venho nesse Align to Selection.
Aí eu venho, seleciono, ele vai ficar um azul mais forte e clico aqui. Você tá vendo que ele alinhou com a referência das bolinhas. Ctrl Shift Save. Para salvar o arquivo em Illustrator é esse formato AI. Mas eu normalmente salvo em PDF, né? Eu normalmente tenho o arquivo em PDF e o arquivo Illustrator. Mas para salvar como PDF, você vem aqui, seleciona o PDF, salvar, substitui, porque esse arquivo já existe no meu computador. Eu normalmente salvo o arquivo quando eu vou... Enfim, para não ficar muito pesado, eu salvo ele como smallest file size e venho aqui em compressão e peço para ele não diminuir a qualidade do arquivo. Então, do not downsample. Clico aqui, seleciono todas as opções e clico OK. Tem essas outras opções, eu normalmente não mexo muito nelas, mas se você quiser dar uma olhada no bleed, se você quiser que ele exceda o tamanho da folha para não correr o risco de ficar uma margem branca, coisas assim, você pode alterar essas outras partes aqui. Eu vou só salvar como PDF. Tá lá. Espero que esse curso tenha sido útil para vocês. Acho que para as pessoas que já conheciam o Illustrator talvez fosse um pouco repetitivo, mas espero que tenha agregado algum valor de alguma forma. Então, valeu, galera!